Claro. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Innovation Talks. O meu nome é Joana Vinagre, sou consultora da Inodev e neste conceito, em formato live, o que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos exatamente trazer à mesa temáticas relacionadas sempre com a inovação, através de uma conversa descontraída e com oradores de excelência, como é o caso de hoje. O tema desta edição é Perspectivas de Inovação pós-pandemia e os nossos convidados irão apresentar aqui o seu ponto de vista relativamente a este assunto. Aos três, desde já, agradeço imenso a vossa presença e também ao João, claro, e apresento-vos brevemente. Hoje temos connosco a Madalena Cabral. A Madalena é CEO da empresa Grass4You e é aluna de mestrado na nova IMS, na área de Business Intelligence. Vem dar-nos hoje o seu contributo sobre esta temática, numa perspectiva também da sua experiência enquanto CEO de uma empresa de e-commerce. Depois temos também José Lopes da Costa, da Associação Portuguesa Business Angels. O José é consultor e professor universitário na Católica e no ISG e tem também uma vasta experiência, quer na área dos investimentos, quer na área de inovação, e vem trazer-nos um pouco a sua perspectiva enquanto investidor. Depois temos o Miguel Raposo. O Miguel é CEO na empresa Instituto Galénico, mas é também investidor e gestor de várias outras empresas, essencialmente na área da saúde. O Miguel estudou em Harvard e vem dar-nos o seu contributo na perspectiva de alguém que está no ramo da saúde e é investidor, mas também gestor. O João Cabral, por fim, mas não menos importante, é CEO da Inodev, tem mais de 30 anos de carreira em consultoria e já esteve na gestão de várias empresas de diversas áreas, estudou no MIT em inovação e hoje vai moderar esta conversa, mas também apresentar a sua perspectiva enquanto consultor. Peço-vos desde já que vão colocando as vossas perguntas através do Facebook, através de comentários do Facebook, porque no final vamos ter uma sessão de perguntas e respostas onde a vossa participação é fundamental. E passo a palavra então ao João Cabral. João. Muito obrigado, Joana, pela introdução. Nós, efetivamente, o objetivo que nós vamos ter aqui com o Innovation Talks é, de alguma forma, vermos sempre o copo ao meio vazio ou ao meio cheio, mas vermos o outro lado. Ou seja, independentemente do que é que aconteceu, o que é que nós podíamos fazer para transformar o nosso futuro. Nós aqui na Inodev acreditamos muito que o futuro é feito da ação e nós temos que estar sempre a entrar em ação e temos que de alguma forma, remodelar e continuamente desafiar a realidade. Começava aqui assim relativamente à Madalena. Tu tens uma empresa de e-commerce, que é a Grass4You, que foi criada para vender relva, que é um produto natural. E, portanto, um dos desafios foi, com o Covid, que consequências é que teve no mercado e como é que tu sentes hoje em dia a procura e como é que vocês tiveram que se reinventar o que é que vocês fizeram para ir ao encontro do mercado? Portanto, Madalena, propunha-te que tu falasses um pouco do teu negócio e como é que vocês enfrentaram este dilema. Olá, portanto, o meu nome é Madalena Cabral. A Grass4You é uma empresa de e-commerce que está no setor dos jardins e que vende tapetes de relva natural e produtos associados. Com a pandemia, o que temos visto a acontecer foi, nós nos últimos anos temos investido, estamos no mercado há 4 anos e temos investido diariamente no marketing digital para termos uma boa posição a nível de ranking de Google e todos os motores de busca. E o que temos visto a acontecer nos últimos 2 meses com esta pandemia foi um aumento enorme das pesquisas online. Um dos nossos maiores desafios era a parte destes últimos 4 anos, tem sido a parte de criar confiança, por ser um produto que não é normal as pessoas comprarem online, e por ainda haver a parte do receio na compra online, o receio do risco da compra, e tem sido desafiante tentarmos que os clientes vão diretamente ao nosso site e façam a compra sem qualquer barreira de constrangimento.
Com a pandemia e com este aumento, o que nós tentámos fazer, e fomos obrigados a fazê-lo, foi tentar capitalizar este aumento de tráfego no nosso site e tornar a comunicação mais personalizada, diretamente com os clientes. Por exemplo, alguma das inovações que nós fizemos foi criar uma linha de WhatsApp chamada SOS Relevados, onde as pessoas podiam partilhar diretamente connosco como é que estava o seu estado do jardim, e nós podíamos diretamente falar com eles para os poder apoiar nesse sentido. Criámos também um chat real-time para tentar quebrar, então, qualquer constrangimento na compra do site. Apostámos no conteúdo, porque uma das tendências, principalmente no meu setor, tem sido o novo papel importante da casa na vida das pessoas. E tentámos apostar também nesta parte do DIY, que as pessoas estão aptas a fazerem este tipo de atividades por si. E então o que nós tivemos que inovar mais foi esta parte da relação mais pessoal e tentar humanizar da melhor maneira esta relação digital. Muito bem. Zé, tu já tens uma longa experiência, tiveste em vários sítios, até em sítios que tiveste acesso ao intelligence do mercado. Esta situação que aconteceu do Covid é uma situação um bocadinho diferente das outras todas. E tu, além disso, tens um compromisso grande com os investidores e tens por missão ajudar as empresas onde investes. Zé, conta-me um bocadinho, o que é que tu achas que em termos da tua vida inteira, em que é que esta crise foi diferente das outras e como é que esta crise mudou a tua perspectiva sobre como é que tu analisas os investimentos e o que é que passou a ser interessante para ti em termos das empresas investidas? Ora bem, em primeiro lugar, boa tarde. Em segundo lugar, obrigada pelo convite. Em terceiro lugar, esta época, ou este vírus, deu-nos muito em que pensar. Ou seja, nós nunca vivemos até agora uma paragem do planeta e por isso o grande desafio que hoje temos é tentar identificar, andando às alpapadelas, tentar identificar cenários de futuro, com base naquilo que observamos, com base naquilo que falamos, com base em algumas lições do passado, com base em crises anteriores. Mas por mais que a gente reflita, eu encontro uma certeza grande que a gente tem no futuro. É que o futuro é a incerteza. E isso acalha-nos algum baralhamento a nós, que nunca vivemos uma coisa destas. E que temos consciência de que o mundo que se aproxima, de certeza absoluta que será diferente do mundo que hoje temos. É evidente que, como a Madalena estava a dizer, é evidente, claro, que o online vai permanecer. E que é curioso, nós estávamos às apapadelas no online, todos nós dizíamos que o online era fabuloso, mas ainda nos retraíamos um bocadinho. E é curioso que um vírus fez-nos entrar a sério no online. Aumentou o e-commerce, aumentou o teletrabalho, que a gente julgava que era assim uma coisa esquisita, a telescola, etc, etc. Portanto, o online, a chamada economia do contactless, eu penso que é uma tendência clara. E há muitas startups que estão a começar cada vez mais a entrar nesse aspecto. Portanto, essa penso eu que é uma evidência. Uma outra evidência que eu penso, e também há investidores a procurar, e há algumas startups e empresas não startups a referirem, é aquela palavrão que a gente dizia há muito tempo, a transformação digital. Nesta crise, as empresas aprenderam que têm de ser mais resilientes, mais ágeis, mais adaptáveis, mais elásticas. A transformação
digital que a gente sempre falou, ou que já há alguns anos andávamos a falar, não há dúvida nenhuma que agora parece inevitável. As indústrias, as empresas têm de se transformar. Não é colocar no digital os seus negócios tradicionais. Elas têm de se transformar. Portanto, agora, graças ao vírus, somos obrigados a concretizá-la. E é verdade que não foram os CEOs das empresas que fizeram a transformação digital, foi um vírus que surgiu no nosso caminho. Mas, quer dizer, este salto para a transformação digital acho que é fundamental. Vai implicar mudanças significativas e não apenas evolutivas. Portanto, reparem que a transformação digital, que nós muitas vezes não associamos, mas é essencialmente uma questão de estratégia e não é uma questão de tecnologia. Portanto, grandemente, a transformação digital é uma questão tecnológica. E esta crise vai obrigar as empresas a avançar. Portanto, penso que hoje temos um bocadinho consciência de que temos de ir neste caminho. Curiosamente, também uma outra área que esta crise nos trouxe e que se calhar a gente estava um bocadinho adormecidos é a área do supply chain. Ou seja, repensar as cadeias globais de suprimentos e a excessiva dependência do mercado chinês, a que esta reindustrialização da Europa que tanto se fala e que é inevitável e hoje temos consciência disso. Mas reindustrializar a Europa vai obrigar a criar fábricas competitivas. E fábricas competitivas vai obrigar ao aumento da automação, vai obrigar ao aumento do OIT, da internet das coisas, da inteligência artificial, da robótica. O que é que isto quer dizer? Que aquilo que a gente chamava há uns meses atrás a chamada indústria 4.0, que não passava, na verdade, de experiências isoladas, se calhar vai ter uma prática usual. E acho que isso é uma prática mesmo corriqueira e isso vai transformar grandemente aquilo a que nós estamos habituados. É evidente que com esta transformação digital, com este online, é evidente que as regulações governamentais também vão surgir. A nível das telemedicinas, a nível das telescolas, etc, etc. Ou seja, o novo normal a que estamos habituados vai ser um mundo cada vez mais ágil, incerto, resiliente, portanto vai ter de ser regulado e se calhar com novos tipos de regulação. É curioso que não sei se as pessoas todas tiveram acesso ou não, mas saiu no dia 27, julgo eu, de abril, um documento, um artigo do World Economic Forum sobre as tecnologias, ou as 10 tecnologias e as oportunidades em termos de Covid. E essas 10 tecnologias aparecem-nos, e são tecnologias que já existem, aparecem-nos com uma determinada ordem, ou seja, o online shopping e as entregas por robôs, o digital e o contactless pagamentos, o trabalho remoto, o ensino à distância, a telemedicina, o entretenimento online, o supply chain 4.0, o printing em 3D, a robótica e os drones, o 5G e a importância do digital, no fundo, no meio disto tudo, o readliness. Portanto, quer dizer, são algumas tendências tecnológicas que já estavam sinalizadas antes da pandemia, mas aquelas agora vão acelerar. E isso também penso que é claro. Por outro lado, e ainda no mundo das startups, eu não sei se nós não vamos ter de repensar um bocadinho a nossa vida profissional e pessoal, a maneira como nós olhamos para as startups. Não sei se
reparem, as startups têm de ser resilientes, precisam de ser reais e é evidente que precisam de investimentos. Mas eu penso que, e eu já digo isto há uns tempos, não é só com a pandemia, que as startups têm de ser reais e que não podem viver exclusivamente do dinheiro dos investidores. Quer dizer, aquilo que nós temos neste momento é milhões de empresas que não dão lucros ou que dão milhares de prejuízos. E eu não sei se esta pandemia não vai obrigar a refletir sobre isto. No mundo novo, talvez vejamos os ícones das startups não saírem dos unicórnios, que são bichos que são imaginários atualmente, mas se calhar passarmos ao mundo dos camelos, que são reais, que existem, que são resilientes, que podem viver em locais difíceis da Terra, que podem comer pouco e beber pouco, e que podem fazer caminhos prolongados depois. Portanto, os camelos adaptam-se a vários climas, sobrevivem sem comida e água por meses, e quando chega a hora certa podem correr rapidamente. Ou seja, não sei se uma tendência clara não vai ser. É evidente que a gente tem startups neste momento que estão com pessoas em layoff, que estão a despedir pessoas, mas também as startups, como outras empresas quaisquer, têm de ser repensadas. E se calhar esta coisa de viver exclusivamente com o dinheiro dos investidores, se calhar vai ser repensada. Eu sei que isto se calhar politicamente não é muito correto, mas quer dizer, penso que se calhar vai nos dar algumas outras perspectivas em termos de repensar os atuais paradigmas e valores que adotamos na vida profissional, pessoal e pessoal. Ou seja, as empresas não podem pensar só num lucro a curtíssimo prazo, mas têm de repensar-se e verem-se mais a médio prazo. Portanto, repensar estes valores e estes paradigmas, se calhar penso que é normal, vai ser obrigatório. É evidente que destes tempos de pandemia, nós em termos da APBA continuamos a ser procurados pelos investidores que querem projetos, continuamos a ser procurados por startups que querem apresentar os seus projetos a investidores e que querem negociar com os investidores. Ainda na próxima semana vamos ter umas sessões de pitch que estão a ser bastante procuradas. E, essencialmente, muitas das startups estão a aparecer exatamente nesta área da tecnologia, na área do digital. Portanto, esta penso que é uma tendência muito clara. Agora, o repensar as empresas, penso também vai ser muito importante. Ok. Sim, Zé? Não, e por quem define por aqui, depois podemos desenvolver estas ideias um bocadinho mais, se as pessoas quiserem e se tu quiseres também. Pronto. Zé, muito obrigado por esta reflexão. Acho que bateste aqui nos pontos, foi bastante profunda. Eu acho que, se calhar, a nossa audiência vai ficar aqui mortinha por saber o que é que o Covid mudou nas avaliações e nos múltiplos e naquelas coisas todas. Mas, se calhar, depois vamos ter tempo para falar sobre isso. E agora passava aqui assim um bocadinho a palavra ao Miguel, que, sendo investidor, está em cheio no olho do furacão, que é na área da saúde. Miguel, conta um bocadinho o que é que isto significou para ti, o Covid, em termos de oportunidades e ameaças, e o que é que isto mudou, vá lá, o teu apetite em termos de novos investimentos, que investimentos é que passaram a ficar in e os investimentos que passaram a ficar out. Dás um bocadinho um highlight sobre isso e a tua perspectiva. Claro que sim, com todo o gosto. Bom, boa tarde a todos, um enorme gosto de estar aqui convosco e podemos partilhar aqui, conversar um bocadinho sobre as perspectivas da inovação pós-pandemia. Sim, eu estou no olho do furacão, no sentido de que o Instituto Galénico é uma empresa farmacêutica que tem produção, portanto é uma empresa de capitais de campo, tem produção própria e que antes da pandemia
produzia um leque alargado de produtos farmacêuticos, entre eles dispositivos médicos, biocidas, biodesinfetantes, suplementos alimentares, diversos tipos de pomadas. E com o advento da pandemia, nós tivemos que tomar algumas decisões fruto da enorme procura que certos produtos tiveram e continuam a ter. Tá bem? E quando eu estou a falar de certos produtos, estou claramente a referir-me, e mais uma vez, à categoria de desinfetantes e biocidas. Okay? E eu agora gostava de partilhar um pouquinho o que é que foram as decisões estratégicas do Instituto Galénico, porque ainda no outro dia dizia que o Covid, enfim, só olharmos para isto de uma forma sistémica, foi uma monumental carga energética que veio do exterior para dentro dos sistemas. Okay? E eu acho que a resposta das empresas a isto, digamos assim, tem muito a ver com uma coisa, João Cabral, que tu começaste por dizer no princípio, que é as pessoas e, consequentemente, as empresas, porque as empresas são pessoas, olharem para as situações de uma forma ou com o copo meio vazio ou com o copo meio cheio. E eu diria ou vendo ameaças ou vendo oportunidades. E vamos lá ver uma coisa, e isto pertence ao ADN, ao DNA das empresas. Nós vimos isto claramente como uma oportunidade, mas o que eu acho que é o interessante é, mas em que é que se consubstanciou esta oportunidade? Bom, portanto, como eu disse anteriormente, o Instituto Galénico já tinha no seu portfólio de produtos, mais uma vez, biocidas e desinfetantes. E nós, fruto de um conjunto de conversas que nós encetámos de imediato com profissionais do setor da saúde, intensivistas, internistas, médicos de clínica geral, gestores hospitalares, pessoas, médicos das Forças Armadas, ficou claro para nós que a palavra desinfecção veio para ficar. E isto prova-se, historicamente falando. Ou seja, o que é que aconteceu? O último grande surto pandémico ocorreu há um século atrás, a gripe espanhola, 1918, 1920. O que é que aconteceu a seguir? O que aconteceu a seguir é que foi o seguinte, foi que todas as decisões, todo o normativo que se criou associado à desinfecção pós-pandemia, teve uma repercussão tal que os 20 anos a seguir, 20 a 30 anos, foram férteis na criação deste normativo, foram férteis na criação destas novas regras e das novas formas que foram lançadas e da nova forma de lidar com a desinfecção, que se tornaram no benchmarking e que dura até hoje. E, portanto, o que vai acontecer é que, daqui para diante, portanto, nos próximos 20 anos, vai-se criar uma nova maneira de estar em relação à desinfecção e à esterilização, e isto vai perdurar até ao próximo surto. Ok? Atenção que aqui convém sempre separar duas realidades. A realidade do setor da saúde e todos os outros setores. O setor da saúde é sempre um setor bastante mais sofisticado quando falamos nestas questões da desinfecção e da esterilização, ok? Que é o setor onde eu entro. Mas todos os outros vão por arrasto. Só que não necessitam de tanta sofisticação, não necessitam de tanto rigor, dado o ambiente não necessita de ser tão protegido, porque, por exemplo, uma sala de operação, só para vocês terem uma ideia, tem que ser uma sala perfeitamente esterilizada, porque a pessoa portanto, o corpo da pessoa está aberto, está a ser sujeito a uma intervenção e, portanto, não pode haver contaminação, porque senão a pessoa pode morrer dessa contaminação. Portanto, nós, ao tomarmos consciência disto, tomámos uma decisão estratégica que foi, nós queremos investir na desinfecção e na esterilização. Nós, Instituto Galénico. E, portanto, e com isto demos um rumo muito claro à empresa. Okay? Nós queremos estar aqui e queremos desenvolver novas fórmulas e queremos fazer novos produtos e queremos apresentar novas soluções para o mercado. Bom, esta assunção teve duas consequências muito importantes na empresa. Uma, os funcionários, nesta altura e com esta decisão, sentiram um propósito que até então não o tinham. Isto é muito curioso. E isto refletiu-se, por exemplo, ao nível dos turnos e no voluntariado que as pessoas assumiram para muito humanamente e muito solidariamente trocarem de turnos, porque, entretanto, a fábrica começou a trabalhar das 8 da manhã à meia-noite. E, portanto, com este propósito com que nós comunicamos às pessoas começaram a trabalhar de uma forma muito mais entusiástica, muito mais alegre, com muito mais rigor, com muito mais profissionalismo, que ainda perdura até hoje. Primeira coisa, e não estávamos à espera disto, mas aconteceu. É engraçado. Segunda coisa,
Nós, ao tomarmos a decisão estratégica de atacar ou perseguir, melhor dizendo, porque nós já fazíamos a desinfecção e a esterilização, começámos a dar passos concêntricos em relação ao que já fazíamos e já estamos num nível completamente diferente. Ou seja, nós já fazíamos desinfetantes e biocidas. Ótimo. Começámos a desenvolver novas formas, portanto, o segundo layer dos produtos que nós já fazemos. Entretanto, começámos a pensar, muito bem, mas nós estamos muito direcionados para pessoas e para superfícies. Porque é que nós não vamos agora também pensar na esterilização do ar? Já estamos num terceiro layer e já desenvolvemos uma parceria e já vamos começar a testar produtos no ISQ, nomeadamente para esterilizar o ar. Ou seja, começámos a olhar de uma forma muito mais global, com 360 graus, para a esterilização e para a desinfecção. Já temos mais 3 produtos a caminho, está bem, para serem lançados. Na ótica da esterilização. Do ponto de vista de marketing, já temos a família, a marca Umbrella, que vai servir para que todos estes novos produtos fiquem debaixo dessa marca, porque tudo, mais uma vez, tem a ver com esterilização e com desinfecção. Ok? E, portanto, isto para vos dizer o quê? A maneira com que as empresas reagem à gestão e à condução da energia avassaladora que veio de fora é realmente que faz toda a diferença. Nós preferimos ver isto com o copo meio cheio, nós preferimos perceber como é que poderíamos aproveitar, no sentido positivo do termo, esta onda, mas duradouramente, não no sentido oportunístico da questão, mas duradouramente. Mais uma vez, fomos ao mercado, tomamos a nossa decisão e posso-vos dizer, estamos muito confortáveis com a decisão que tomamos e estamos a trabalhar a 100% nisto. Atenção, a fábrica ou a missão do Instituto Galénico não se subscreve somente, a desinfetantes e biocidas, mas é uma aposta, é uma linha que nós temos. Nós não vamos deixar de fazer as outras coisas. Okay? Neste momento estamos muito concentrados porque nós não temos mãos a medir, nós neste momento não fazemos estoque, tudo o que nós produzimos está vendido. Esta situação não vai durar no tempo, nós sabemos disso, estamos conscientes, contudo, estamos a desenvolver outros produtos para outros mercados e vamos continuar porque queremos tornar-nos experts na desinfecção, na esterilização. E isto é inequívoco, ok? E não há volta a dar. Mais uma vez, iremos voltar a produzir os nossos dispositivos médicos? Claro que sim, claro que iremos voltar. Aliás, estamos a produzir, mas não com tanta intensidade quando produzimos atrás. Vamos continuar com a nossa linha de suplementos alimentares, que é uma linha muito específica, muito direcionada para questões de saúde. Vamos continuar a fazer isso e vamos continuar a fazer as pomadas que já fazíamos, atenção. Mas esta é um pilar que não estava totalmente assumido, apesar de já produzirmos, e que hoje em dia está perfeitamente assumido por todos. Mais uma vez, curiosamente, a questão do propósito que as pessoas encontraram, portanto, as pessoas, os trabalhadores, também assumiram isto como um vetor da empresa. E, portanto, isto foi um elemento, isto está a ser um elemento unificador, o que é muito interessante do ponto de vista empresarial. Muito interessante. Portanto, isto em relação ao Galénico. Em relação às perspectivas, não há a tua pergunta das perspectivas. Vamos ver uma coisa. Eu acho que está claro para todas as pessoas que numa situação destas há enormes oportunidades. Há enormes oportunidades no mercado. Tá bem? E eu acho que situações destas servem para... Eu quando digo desnatar, quer dizer, é um processo forçado de seleção natural. O que vai acontecer é um processo forçado de seleção natural. Okay? Há empresas que, infelizmente, vão ficar pelo caminho, por variadíssimas razões, e que muitas das vezes não têm que ver diretamente com a sustentabilidade económica da empresa, porque a empresa, o racional económico está lá, mas porque falta de tesouraria, mas porque estão muito endividadas, mas porque o produto ainda não chegou ao mercado, mas porque uma série de coisas que neste momento ainda não estão todas consolidadas, as empresas não vão sobreviver. Okay? E há outras empresas que vão tentar manter-se no limbo. Okay? E essas empresas, eu acho, e cujo racional económico é muito atraente. Portanto, eu acho que é uma boa altura para se iniciar, ou para se considerar, não, para se iniciar, era isto que eu queria dizer, para ser um programa de Merge and Acquisitions inteligente. Tem que ser um programa inteligente.
Okay? Porquê? Porque se por um lado é uma boa altura para que isto aconteça, também é uma boa altura para que aconteçam fenómenos de dispersão. E não há nada pior do que, nestas alturas de grandes desafios, as empresas expressarem-se e, consequentemente, desenfocarem-se daquilo que é o seu propósito, daquilo que é o seu core business. Uma coisa é estar atento a oportunidades e uma situação que criou muitas oportunidades e, com isso, querer acrescentar. Outra coisa é perder o foco e começar a dispersar. E isso é o princípio do fim. Mas, mais uma vez, da minha perspectiva, eu acho que vão existir oportunidades muito interessantes. E quanto mais o tempo passar, mais essas oportunidades se tornarão evidentes. Porque neste momento as nossas empresas ainda estão vitaminadas pelos subsídios e pelos apoios que o Estado está a dar. Vamos lá ver uma coisa, não é? Agora, o grande problema está no lado da procura. Não é? O que acontece é que a procura neste momento está muito em baixa. Não é? E a grande incógnita é o que é que vai continuar a acontecer à procura. E, portanto, se isto perdurar no tempo, e quando se passarem as vitaminas, aqui é que as empresas se vão deparar com a situação real. E aqui é que vão acontecer os dramas. E que vão iniciar os dramas, ainda não é agora. Correto? Portanto, acho que é um bom momento para se iniciarem reflexões internas, estratégicas, ao nível da gestão. Pensar que áreas é que podem ser adicionadas às áreas que existem hoje nas empresas. Mais uma vez eu digo de uma forma inteligente, porque acho que tem que haver muito critério para se acrescentar e não destruir valor. E para se começar as empresas começarem a construir o seu barómetro, o barómetro é começarem a olhar para o exterior, para o mercado e começarem a identificar essas oportunidades. Portanto, acho que é uma excelente oportunidade, é um excelente momento para conseguirem fazer isto. Não considero ainda que seja um momento ideal para se iniciarem conversas e para se começarem negociações. Isto vai bater um pouquinho há pouco o José Lopes da Costa disse das coisas que era, portanto, tentarmos identificar situações do futuro, que o futuro é incerteza, hoje em dia, não é? Eu não podia estar mais de acordo, mas também não posso deixar de dizer que em tempos de incerteza eu prefiro começar a trilhar o meu caminho, que é para diminuir essa incerteza. Porque não há pior em tempos de incerteza do que eu não fazer nada, porque senão eu vou ser dominado pela incerteza e a incerteza vai-me ser dominada, e a incerteza vai-me dominar. E eu ficar parado é do pior que há. Atenção. Mas movermos, mas com propósito, com direção, com estratégia. Ok? E, portanto, e sem ansiedades, e com objetividade. E então, assim, o caminho é, com certeza, muito mais fácil. E então, assim, certamente, criamos as condições necessárias para, eu não diria eliminarmos a incerteza, mas controlarmos a incerteza e começarmos nós a controlar a situação, o que é completamente diferente, não é? Porque também, se o futuro é incerteza, o caminho também se faz caminhando. É verdade, não é? O caminho também se faz caminhando e, portanto, nós temos que caminhar. Nós temos que, claramente, eu acho que nestas alturas não é a altura para as pessoas ficarem paradas, de todo. A Madalena há bocado falou na reinvenção, a Madalena há bocado falou numa coisa muito interessante, permitam-me só que eu ouvi-os atentamente, não é só esses jardins. Eu acho isto brilhante. Eu nunca pensaria isto, não é só esses jardins. Mas a questão estratégica da proximidade que um WhatsApp pode fazer a uma pessoa numa coisa no seu jardim é brilhante. Não é? Porque de repente eu no meu jardim, o jardineiro não aparecia porque não podia andar na rua porque tinha medo que a polícia lhe parasse, depois não podiam andar dois e o meu jardineiro só dizia, então mas o senhor não vem cá a casa? Ah, não posso ir. Quer dizer, acho brilhante esta questão, não é? Agora, o WhatsApp começou agora como uma inovação, e isto vai-lhe entrar, se calhar, Madalena, naquilo vai ser a sua rotina, e amanhã todos vão poder ter o SOS Jardins com o WhatsApp e vai passar a ser mais um serviço que a Madalena vai proporcionar aos seus clientes. Brilhante. O produto aumentado, ficou melhor. Mas ter o foco na humanização, porque as pessoas estão à procura dessa personalização, e eu acho que é o que diferencia as marcas, é conseguirem chegar às pessoas, terem a conexão, a ter uma vantagem competitiva nesse sentido. Eu costumo dizer uma coisa muito aos investidores, costumo dizer, quando arranjam novos negócios, em vez de pensarem em produto, pensem em cliente. Porque são, no fundo, os clientes que têm problemas. Isso. Os produtos têm uma tendência para ser iguais e vendidos ao mesmo preço.
Agora, quando eu penso em cliente, por exemplo, uma pergunta que eu faço muitas vezes às empresas é: qual é o vosso negócio? O que é que vocês fazem? O que é que vocês fazem pelas pessoas? Quer dizer, Claro que isso sim. é extremamente importante. Claro que sim. Mas normalmente temos uma tendência que se calhar vem do nosso passado escolar, que as pessoas primeiro pensam em produtos e serviços e depois é que vão pensar nos clientes. Ora bem, isto muitas vezes sucede. Isso às vezes sucede uma coisa muito chata, que é eu investir num determinado produto ou serviço e depois não ter clientes. Exatamente. Isso é a mentalidade do engenheiro. Eu conheço uma pessoa desta forma. A gente vai à procura. Eu costumo dizer uma coisa que é importante, que aliás a frase não é minha, mas costumo dizer e repetir muitas vezes: não se abrem empresas, não se abrem negócios sem primeiro ter clientes. Ora, nem mais. Portanto, ora, nem mais. porque é uma chatice se eles não existirem. Pronto. Zé Lopes Com ou sem Covid, essa é a verdade. O Zé Lopes da Costa, há bocado, dizia isto de uma forma diferente, que era, então, mas as startups, temos milhares de startups a viverem do dinheiro dos investidores e não de vendas de produtos reais e de soluções reais para o seu target. Mas essa é a realidade. Claro que essa sim. é a realidade. Claro que sim. Claro que sim. Agora, por exemplo, quando estava o Miguel a falar, eu lembrei-me de um livro que já saiu há muitos anos no Brasil, mas que tinha um título que eu achava espetacular. Enquanto uns choram, outros fabricam e vendem lenços. Era o título do livro. Que eu acho espetacular. Bom, nós temos agora a passar aqui assim para o Q&A. Epá, Miguel, muito obrigado pelo teu testemunho, que eu acho que foi inspirador. Aproveitar uma situação como a Covid para redefinir o propósito, ter uma nova orientação, acho que é bastante inspirador. É uma história bastante inspiradora e cria, obviamente, novas oportunidades. Eu agora ia passar aqui assim à Joana para ver o que é que as pessoas, entretanto, puseram de questões e de perguntas. É verdade, muito obrigada a todos pelo vosso contributo sobre este tema. Eu acho que conseguimos aqui trazer para a mesa perspectivas diferentes, mas também ao mesmo tempo complementar sobre o papel da inovação nestes tempos que se avizinham. E houve uma convergência certamente que a inovação é e será sempre essencial para ultrapassarmos o que aí vem. Nós já tivemos aqui algumas questões que vieram de quem está a assistir à nossa live. E a primeira é dirigida ao José Lopes da Costa. Como disse, as startups têm que ser reais e não podem viver exclusivamente dos investidores. E também referiu que os investidores cada vez mais procuram empresas tecnológicas. Mas, na sua opinião, o que é que efetivamente mudou ou vai mudar na avaliação dos projetos? E para quem não tem negócios nesta área do digital, o que recomendações é que deixa José Lopes da Costa e talvez também o Miguel, se quiser dar aqui depois também o seu contributo? Ora bem, muito obrigado pela questão. Eu penso que, e falo pela minha experiência e também pelas conversas com outros investidores, penso que um primeiro critério que para mim é fundamental é a equipa. Ou seja, como é que é constituída a equipa, que perfil tem a equipa, que talentos tem a equipa, para mim é fundamental a equipa. Se quiserem, eu hoje tenho muito claro que não invisto em empresas que a equipa seja fraca, débil. Portanto, a equipa para mim é um critério fundamental. Depois, um segundo critério que eu acho que é muito importante é uma proposta de valor inovadora, diferenciadora. O que é que eu quero dizer com isto? Uma proposta de valor que responda a um efetivo problema que exista e que responda com inovação. Ou seja, criar coisas que sejam mais do mesmo, se calhar eu tenho pouca vantagem competitiva. Ou seja, eu preciso de responder a uma pergunta: porquê que alguém me compra a mim e não vai comprar ao vizinho do lado? Se me responderem a esta pergunta, quer dizer que há uma diferenciação, há uma proposta de valor diferenciadora. E isso é fundamental. E depois que haja um mercado. Haja um mercado que seja real, que tenha dimensão, e isso é também fundamental. E depois que a equipa não pense em apresentar aos investidores um plano de negócios que esteja consubstanciado em factos
em tração, em estudos de mercado, etc, etc, e que não sejam meras ficções de papel. Muitas vezes nós encontramos projetos, até nos pitch, que aquilo que está por trás das pessoas é uma mera ficção de papel. Ora bem, isso os investidores têm dificuldade em acreditar. Portanto, se o negócio tiver viabilidade, tiver pés e cabeça, e tiver uma proposta de valor credível e inovadora e que não seja facilmente imitada, é qualquer coisa de importante e que os investidores vão entrar para isso. É evidente, pois entramos em margens e não sei o que mais, potencial de escalar e estratégia que existe. Mas, sobretudo, tentar perceber o projeto e que esse projeto tenha sustentabilidade. É algo fundamental. E um modelo de negócio que seja sustentável. São critérios... Permita-me eu agora, nas próximas conversas que eu tiver com potenciais investidores ou as pessoas, aliás, com as pessoas apresentarem-me a mim, fazendo os seus pitches, há uma pergunta que eu vou incorporar e que vai ser altamente provocadora e que vai ser a seguinte. Vou-vos perguntar, meus caros, qual é a hipótese da vossa empresa vir a ser um camelo? Isto é que vai ser lindo, já viu? Qual é que... Vou ficar todo olhando agora. Unicórnios, que é uma coisa que a gente não sabe que existe. Há muitos, não há muitos, alguns. Adorei e acho que o animal não podia ser melhor escolhido para aquilo que são os desafios a que uma startup se propõe e vai certamente passar. Que é o camelo. Vai ser. Agora, o José Lopes da Costa, depois eu vou ter isto. Eu aprendi com o professor José Lopes da Costa, e depois vou ter que dizer que aprendi consigo a empresa Camelo. Chegar a Camelo. Que há vários artigos escritos sobre isso. Eu aprendi hoje. Eu aprendi esta questão da empresa Camelo. Queres também comentar alguma coisa sobre esta pergunta? Vamos lá ver uma coisa. Eu não tiro em nada aquilo que o José Lopes da Costa disse. Está bem? E há uma coisa que, para mim, hoje em dia, e também com a minha experiência nestas andanças, é absolutamente incontornável. E que eu já o senti na minha pele, atenção, como investidor, que é o mais importante de tudo, é a equipa. É a equipa. Está bem? O grau de senioridade da equipa, o grau de complementariedade da equipa, o grau de solidariedade e amizade da equipa é fundamental. E isto faz toda a diferença. O caminho é penoso, o caminho é longo, o caminho é inóspito. E se a equipa não é uma equipa sénior, se não é uma equipa amiga, se não é uma equipa flexível, se não é uma equipa solidária, se não é uma equipa adaptável, não vão lá. Não vão lá. Se é como muitas pessoas chegam ao pé de nós, com donos da verdade e com todo o conhecimento, não vale a pena. Não vale a pena porque hoje o mundo não é assim. Portanto, eu só queria salientar isto. Eu acho que, e hoje em dia, atribuo imensa importância, dedico muito tempo de conversas com as pessoas, com a equipa de gestão, conversas muito qualitativas, no sentido de perceber como é que funciona aquele conjunto de pessoas. Como é que funciona aquele conjunto de pessoas. Isto, para mim, é que é muito importante. Agora, como é evidente o produto, claro que sim, a inovação, como é evidente a dimensão do mercado a que o produto destina, claro que sim, porque isso são questões básicas, mas para mim, hoje em dia, o cerne está naquelas pessoas que vão conduzir aquele projeto cujo objetivo é levar até aquele porto. Joana, temos mais perguntas? Temos sim. Se calhar vou colocar então à Madalena. Madalena, na tua opinião, quais é que são os maiores fatores de distinção entre empresas de e-commerce nesta fase? Eu acho que, como o José também referiu há bocadinho, que eu gostei muito de as empresas, às vezes, criar-se um negócio com base no produto e não tanto nas pessoas. Não pensar exatamente o que é que o mercado está à procura. E eu acho que nesta fase o que vai diferenciar as empresas de e-commerce é isso mesmo, as empresas têm que ser capazes de investir, neste momento, investir nos canais digitais e investir para conseguir captar as leads, mas a partir do momento que têm as leads têm que investir no user experience do site e tentar ouvir ao máximo. Por exemplo, o meu exemplo do SOS Relevados. Porque é que nós chegámos a esta conclusão? Nós utilizamos várias redes sociais e
tentámos trazer novas ideias para o nosso site que viessem ao encontro de exatamente das dores que as pessoas estão a sentir neste momento. Que as pessoas estão em casa, não podem ter jardineiros e queriam tratar do seu jardim e não sabiam como. E nós tentámos ao máximo investir em conteúdo, em experiência no site, para que as pessoas se possam ir ao nosso site e ter todo esse conteúdo. E eu acho que as empresas de e-commerce se vão distinguir nisso, na parte da personalização, e não vender só o produto, e ser um produto que vá de encontro mesmo com os problemas que estão a acontecer e que dê solução aos problemas que as pessoas pesquisam. Acho que isso é o que vai distinguir. Ok, Madalena, muito obrigada. Temos aqui ainda outra questão que vou dirigir ao Miguel. É uma questão um pouco mais genérica, mas eu acho que conseguimos também responder e direcionar um bocadinho também mais para este tema, que é, na sua opinião, qual é que é a melhor estratégia para lançar um negócio novo neste momento? E acho que podemos também criar aqui uma vertente que é, na sua opinião, Miguel, também que tipo de inovações é que têm mais interesse neste momento e olhando um bocadinho também na sua perspectiva enquanto investidor. Anitta Fernandes, muito obrigado pela sua pergunta simples, mas muito complexa. Peço desculpas se acontecer aqui qualquer coisa. Ora bem, qual é a melhor estratégia para lançar um negócio neste momento? Isto é uma pergunta extremamente tricky, Anitta Fernandes. E agradeço-lhe muito mais uma vez ter feito a mim. Acho que devia ter feito ao professor José Lopes da Costa. Mas com certeza que sim. Não, vamos lá ver uma coisa. Vamos dissecar a sua frase. Melhor estratégia, 1. Lançar um negócio. 2. Neste momento. 3. Neste momento. 3. Vamos ver uma coisa. Eu acho que nós, independentemente dos momentos, temos que saber aquilo que queremos lançar. Okay? E porquê que queremos lançar. E a quem é que nós vamos lançar. Portanto, eu acho que para nós lançarmos um negócio, temos que saber muito bem o que é que nós queremos fazer. Muito bem o que é que nós queremos fazer e o que é que nós queremos oferecer. E eu acho que, hoje em dia, depois destes anos todos a trabalhar, eu acho que a maior probabilidade para se ter sucesso num negócio é nós estarmos apaixonados por aquilo que queremos fazer e por aquilo que queremos lançar. Está bem? É a melhor forma. É a melhor forma, porque, mais uma vez, e tem a ver com o que eu disse há bocado, o caminho é tão difícil. Há tantos... Eu, quando digo que é difícil, é mesmo difícil. Eu não estou agora aqui a dizer não façam, por amor de Deus. Isto não, mas é mesmo difícil. As coisas, nós temos que ter muita realidade nas coisas. Portanto, em Portugal, o mercado é pequeno, existem grandes empresas a dominar o mercado, o acesso ao capital não é fácil. Hoje em dia já há Business Angels, claro, está aqui o professor José Lopes da Costa, já há Seed Money, já há Private Equity, já há Venture Capital. Há também uma grande confusão com estes conceitos todos e as pessoas não sabem bem o que é que são e, portanto, misturam tudo. Vamos lá ver uma coisa que lá fora isto não existe. Portanto, vamos lá ver uma coisa. A melhor forma de nós sermos bem-sucedidos, já vamos à estratégia, naquilo que nós queremos fazer é estarmos apaixonados por aquilo que estamos a fazer ou que queremos vir a fazer. Para mim, esse é o ingrediente, eu diria, secreto. Ok? Depois, vamos lá ver uma coisa. Tem que se passar numa fase analítica muito grande e exaustiva, que é perceber o que é que nós queremos fazer e se o que nós queremos fazer é pertinente para o mercado. E se essa pertinência está traduzida em dimensão de mercado e atratividade. E se o que nós queremos fazer é pertinente do ponto de vista da diferenciação. E então nós começamos a construir o nosso caso. Se nós analisarmos que temos um caso realmente viável, então vamos delinear uma estratégia para colocar esse produto no ar. E a estratégia tem a ver com o ambiente e tem a ver com o setor, portanto, com o ambiente macroeconómico, com o setor da atividade onde estão, com os concorrentes, com aquilo que se chama os stakeholders, e assim é que se define a estratégia. Ok? Portanto, não consigo responder, José Lopes da Costa, se me quiser ajudar ou se quiser acrescentar, agradeço, a questão da qual a melhor estratégia para lançar um negócio neste momento, atenção, porque
neste momento, inclui um fator de oportunidade que é 50%. Portanto, pode correr muito bem como pode correr muito mal. Atenção ao neste momento. Ok? E todos os momentos são bons para se fazer maus negócios, mas também todos os momentos são bons para se fazerem bons negócios, dependendo da forma como nós articulamos a questão. Ok? Ou Anita Fernandes, eu não sei se consegui contribuir para aclarar um pouquinho. Espero que... A melhor estratégia, eu concordo perfeitíssimamente com o Miguel. Aliás, eu costumo dizer que a gestão, graças a Deus, não é uma ciência exata. Portanto, dizer qual é a melhor, não consigo. Mas apenas reforçar uma coisa que o Miguel disse que eu acho, para mim, é fundamental. É ver na equipa empreendedora o brilho nos olhos. E quando eu vejo o brilho nos olhos, leva-me a acreditar naquelas pessoas. E isso é fundamental esse brilho nos olhos. No fundo, é essa paixão. E depois, como eu digo, ser uma coisa que existe realmente, ou seja, apenas uma ficção de papel que responda efetivamente a um problema. Negócios que não respondem a um problema, eu acho que é difícil de terem sucesso. Não digo que não tenham, alguns, mas é difícil terem sucesso. Portanto, se eu identificar claramente qual é o meu problema e o que é que eu vou responder e que a minha solução é inovadora, se calhar não vale a pena fazer isso. Quando eu estiver convicto disto, então vale a pena. Mas o brilho nos olhos é fundamental. Não sei se repararam que há bocadinho comecei primeira equipa. Aliás, na primeira edição do Web Summit, eu achei piada que vieram cá a Portugal grandes investidores mundiais e muitos jornalistas chegaram ao pé desses investidores e disseram, então vêm a Portugal para procurar ideias. E a maior parte deles disseram, não, nós vimos à procura de talento, não é de ideias. De ideias temos bastantes. Queremos é talento. Portanto, a importância que isso tem. Mais importante que a ideia é a equipa. E o talento que existe nessa equipa. Totalmente de acordo. Que excelente conclusão. Chegámos aqui. Eu penso que neste momento não temos mais questões por parte do público. Portanto, eu agradeço imenso a vossa presença neste Innovation Talks, na primeira edição. A segunda edição será no próximo dia 17, pelas 17 horas também, mas não percam antes disso, na próxima segunda-feira, a Inodev está a organizar um webinar para explicar exatamente quais é que foram as alterações nos padrões de consumo dos portugueses com esta pandemia. E, portanto, creio que é um tema também muito pertinente e que vai interessar certamente a todos. Obrigada aos nossos convidados e oradores. Joana, queria só reforçar uma coisa que é... Diga, João. Nessa segunda-feira nós desenvolvemos um inquérito autónomo e que vamos depois ter como uma espécie de um observatório que a cada 2 meses vamos fazer essa medição. Portanto, vamos ver como é que efetivamente, com dados concretos, como é que mudam os padrões das pessoas após o Covid. Eu acho que é uma iniciativa que vai ser uma ferramenta muito interessante para quem estuda estes problemas e quem quer ter uma base de referência. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Adeus. Obrigado. Obrigada.